Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, mais uma vez para trazer a Tua Palavra. Abençoa essa série, ó Pai, que ela possa falar ao meu coração, falar ao coração de quem está assistindo, que essa série possa tocar, Senhor Deus, e realmente nos ensinar muitas lições, Pai, que se passaram na vida dos seus profetas, de Elias e de Eliseu. Nos abençoa, abre o nosso coração, ó Pai. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças, pais queridos, pastor Alexandre aqui, e hoje a gente está trazendo mais um episódio da série Sermões, o segundo da série Elias e Eliseu. Querido, nós começamos no episódio anterior uma série dentro da série Sermões, uma série de sermões que vai tratar da vida de Elias e Eliseu. Claro que a gente não vai conseguir falar tudo, porque são profetas magníficos, são profetas que tiveram uma história linda no livro de Reis, mas que tem muitos fatos que a gente não vai conseguir colocar aqui, amém? Mas que a gente possa extrair dessa história lições para a nossa vida. Olha só, se você é novo por aqui, calma, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um card aqui em cima, uma bolinha, ela deve aparecer nesse canto aqui, ó. E aí, quando aparecer essa bolinha, você vai ser levado lá para o canal do Ministério Caminhos, vai ser levado lá para a série de sermões. Você vai poder assistir os sermões que já tem lá e vai poder assistir o episódio passado, o episódio que tratou de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 17, do 1 ao 7, se eu não me engano. Tá bom, querido? Então você vai poder ver a palavra, ouvir a palavra e vai poder dar continuidade a essa série. Ó, eu também quero te pedir mais uma coisa. Curte, compartilhe esse vídeo, coloca o teu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal. Quando você faz isso, você não só me ajuda a divulgar a palavra, mas como você se torna um divulgador da palavra. Quando você curte, quando você compartilha, quando você se inscreve, quando você comenta, faz comentário da palavra, o que acontece? O YouTube ele entende que esse vídeo é relevante, que existem pessoas assistindo. E aí o que ele faz? Ele manda esse vídeo para outras pessoas. Pessoas que eventualmente vão entrar procurando uma palavra de Deus, uma mensagem, procurando assuntos sobre Elias e Eliseu, coisas desse tipo. Até o Google mesmo é capaz de indicar vídeos do YouTube. Mas só que o YouTube só entrega isso se você fizer esse favor por mim. Se você curtir, se você compartilhar, se você escrever um comentário, se você se inscrever no canal, que é muito importante. E eu quero te pedir isso. Amém? Ou se você não gostar também, dá o teu dislike. Se você de repente não gostou, fazer o quê? Amém, querido? Glória a Deus. Bom, pega a sua Bíblia, porque palavra a gente estuda com Bíblia. 1 Reis, capítulo 17, a gente vai ler a partir do verso 9. A leitura eu vou fazer do 9 ao 16, mas depois eu vou citar o 17, o 18 e o 24. E aí você pode deixar sua Bíblia aberta nesse texto. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 9. No episódio passado, a gente foi apresentado a Elias. Por enquanto, a gente não vai falar muito de Eliseu. E aí, nisso que nós fomos apresentados a Elias, você tomou ciência de que Elias era um profeta de uma pequena cidade de Gileade, Tisbe, né? O Tisbita, né? Expliquei essa diferença aí dos nomes, e que o ministério dele ocorreu justamente no reinado do rei Acabe. Rei esse que fez muita coisa ruim, pior do que os seus pais. E para piorar a situação, ele se casa com Jezabel, uma mulher da Filístia, que se torna rainha e traz toda a sua maldade, toda a idolatria para Israel, para o reino do norte. Então eu dei várias explicações na palavra passada, eu dei várias informações muito legais para que você entenda o contexto histórico de Elias e Eliseu. E é por isso que eu te peço, volta lá para assistir. Se você não assistiu o episódio 1, volta, porque isso vai ser muito legal para você, tá bom, querido? E hoje a gente vai dar continuidade, mas eu quero relembrar os pontos. Nós falamos aqui, né, na exposição, que Elias se encontrou com Acabe, ele foi até Acabe levando a palavra do Senhor. E aí nós lemos do verso 1, 1 Reis 17, do verso 1 ao 8,
nós lemos e vimos alguns pontos que eu quero só fazer um resgate, só lembrar você desse primeiro episódio para a gente poder entrar no segundo episódio. O primeiro ponto é que o mundo precisa de profetas. Talvez você fique pensando, mas pastor Alex, o senhor quer que a gente seja profeta como Elias? Não, não é isso que eu quero não, calma. Você não vai vestir pele, nem comer gafanhoto. Você vai agir como um profeta, como um embaixador de Cristo. Quando você faz isso, quando você lê a palavra, quando você divulga, quando você prega a palavra para os seus amigos, para as pessoas, para os seus familiares, você já está sendo um profeta de Deus no meio em que você foi plantado, no meio em que você está inserido. E nós temos precisado de profetas. Precisamos de profetas urgentemente, mas precisamos de profetas como Elias, profeta que anda na presença de Deus. Elias estava na presença de Deus. E quando o profeta ele está na presença de Deus, ele traz a vontade de Deus ao povo e ele chama a responsabilidade para si. Elias fala para Acabe que não vai chover e que tudo iria secar, nem orvalho do céu ia cair, nem chuva, até que ele dissesse ao contrário. Isso é uma grande responsabilidade. E Deus tem chamado pessoas para essa responsabilidade, mas tem sido difícil. Amém, querido? Bom, outra característica que a gente aprendeu é que nem sempre o profeta vai ficar em evidência. Deus pede para Elias sair de cena e ele sai. Ele vai lá para perto do ribeiro de Querite, lá num vale, lá depois do Jordão. E ele fica lá durante o início dessa seca. Então, muito do contrário que nós pensamos às vezes que podemos ficar em evidência, podemos entregar a palavra e ficar ali esperando para ver o que vai acontecer, tipo Jonas com Nínive. Mas não, muitas das vezes Deus vai te tirar de cena, vai te tirar da evidência. E que muitas das vezes Deus não está preservando não somente as pessoas, o evento que vai acontecer, mas preservando você, profeta, de você mesmo. Profetas obedecem a Deus. Elias sai de cena, vai lá para perto do ribeiro de Querite e lá ele fica. Ele faz tudo conforme Deus orientou. Ele faz conforme Deus determina. E o último ponto é que o profeta ele precisa estar pronto para passar a profecia, aquilo que ele profetizou, seja um juízo, seja uma bênção, seja o que for, ele tem que estar preparado para passar junto com quem ele profetizou, para quem ele profetizou, os preceitos, os juízos, as bênçãos, seja lá o que for, ele não está isento disso. Provavelmente ele vai passar junto. Amém? Então, resgatamos a palavra passada, vamos entrar na palavra de hoje. 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 9. Aconteceu que o ribeiro de Querite secou, como eu falei no episódio passado. E hoje a gente vai entender por que secou. Levante-se e vá a Sarepta, que pertence a Sidom, e fique por lá. Ali eu ordenei uma viúva que dê comida a você. Isso foi Deus falando, verso 9 do capítulo 17, Deus falando com Elias quando o ribeiro de Querite secou. Amém, querido? Ribeiro secou, Deus já tinha um plano. Nada acontece na vida do profeta à toa, e Deus manda ele se levantar e ir para Sarepta, que pertence a Sidom. E lá Deus tinha dado uma ordem para uma viúva que iria alimentar, que iria dar comida a ele. Verso 10. Então se levantou, foi a Sarepta. Chegando ao portão da cidade, encontrou uma viúva que estava apanhando lenha. Ele a chamou e disse: por favor, traga-me um pouco d'água numa vasilha para que eu possa beber. Verso 10. Verso 11. Quando ela já ia indo buscar água, Elias a chamou e disse: traga-me também um bocado de pão, por favor. Verso 12. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, ela não coloca Deus como Senhor dela, seu Deus, Deus do profeta, não tenho nenhum pão assado, tenho apenas um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite num jarro. E como você pode ver, apanhei 2 pedaços de lenha e vou preparar esse resto de comida para mim e meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Esse é o verso 12. Elias disse a ela: não tenha medo, vá e faça o que você disse, mas primeiro, faça um pãozinho com o que você tem e traga-o para mim. Depois, prepare o resto para você e para seu filho. Verso 13. Baita desafio, né?
A viúva foi e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e ela e sua casa durante muitos dias. Verso 15. A farinha da panela não acabou e o azeite do jarro não faltou, segundo a palavra do Senhor, anunciada por meio de Elias. Verso 16. Até aqui a gente vai ler e aqui eu quero que você comece a entender quais são as lições que esse texto vai trazer para a gente hoje. Amado, Elias estava lá perto do ribeiro de Querite e ele se afastou, ele saiu de cena, como eu expliquei. Ele não podia ficar em cena com Acabe. Acabe não era um rei convertido, não fazia o que era reto aos olhos do Senhor. E provavelmente por esse motivo mais óbvio, Deus preservou Elias, tirou ele de cena. E aí ele fica lá perto do ribeiro de Querite. E aí Deus manda ele ir para Serepta, em Sidom. Amado, você não tem ideia, mas eu quero começar falando da obediência desse profeta. Primeiro, é uma distância significativa. Querite ficava mais para o leste central ali de Israel, o leste de Samaria, ali para o lado, um vale. E depois Deus manda ele ir para o norte de Israel, acima do norte de Israel, fora do território de Israel, porque Serepta fazia parte de Sidom, e Sidom já estava fora de Israel. Acontece, amado, que o que tem de especial em Sidom? Serepta era uma capital religiosa, onde se adorava Baal. Lá estava o olho do furacão, lá estava um número muito grande de profetas de Baal. Era uma terra fora de Israel, era uma terra que não acreditava no Deus de Israel. Por isso que a viúva vai falar para Elias: tão certo quanto vive o Senhor teu Deus, e não entenda isso que ela está honrando Deus, ela está sendo um tanto quanto irônica. O teu Deus, o seu Deus, profeta. Ou seja, a verdade que ela está passando para o profeta é tão real, é tão dura na vida dela, que ela empurra essa responsabilidade para o Deus de Elias, para o Deus do profeta. E ali ele vai sem saber como vai ser recebido. Ele vai atrás de uma viúva numa terra estrangeira, uma viúva que provavelmente não cria em Deus. Amado, você faria isso? Se Deus hoje virasse para você e falasse assim: olha, sai daqui, vai para uma terra onde impera a idolatria a Baal, vai para lá, fica lá, eu vou te apresentar uma viúva estrangeira, incrédula, que acredita em Baal, e ela vai te dar comida. Será que você faria isso? Será que você seria desafiado a esse ponto? Amado, muitas das vezes queremos ser profetas, queremos ser usados por Deus, queremos estar na obra, queremos estar ali com a mão no arado, mas esquecemos que muitas vezes Deus vai nos pedir para irmos a lugares onde ninguém quer ir, lugares fora da nossa zona de conforto, lugares fora da igreja. Enquanto ele estava no território de Israel e ele falasse do Deus de Israel, era muito prático, era muito fácil. Agora, quando ele saísse e fosse para Sidom, para Serepta, ele estaria no meio do culto religioso, no meio do centro cultural de Baal, no meio do centro religioso de Baal. Você já imaginou isso? E você precisar de uma viúva que não crê nem no seu Deus? Você já imaginou isso? Deus está precisando de profetas que o obedeçam até esse ponto. Deus está chamando homens e mulheres que tenham coragem de sair da sua zona de conforto, sair aonde a tua pregação é muito bem-vinda, é muito bem ouvida, e ir para lugares onde talvez você não vai ser bem quisto, nem bem visto, nem ouvido. E é lá que o Senhor Deus talvez vai te dar livramento e escape, não só para você, mas para quem Deus vai te indicar. Porque, na verdade, quando Elias sai de lá de Queribe, ele sai de Queribe e vai andando a Serepta na esperança de ser ajudado, porque as águas do rio secaram. Você leu no verso 8? As águas do ribeiro secaram. Ponto número 2. Elias vai e pede água para ela, e ela vai buscar água, e aí você imagina o coração de Elias. Elias deve ter falado: Deus, achei a viúva. Hein? A gente fica assim quando testifica, né? Testificou, achei a viúva, achei a mulher que tu indicou. Ela tá indo pegar água. Já vou pedir logo que eu tô com fome. Ele veio andando. Você pode imaginar a distância. Ele andou
pra caramba, ele andou a beça e aí ele estava com fome. E aí quando a mulher ainda ia buscar água, ele vira e fala assim: você me dá um pouco de pão também? Você traz um pão para mim junto com a água? Porque ele falou: tô em casa, achei a viúva, provavelmente essa estrangeira é convertida, é uma mulher escolhida por Deus. Poxa, não foi à toa que Deus me mandou para cá. A mulher volta e mostra para ele uma realidade, uma dura realidade que ele não sabia. E aí, amados, eu quero falar do segundo ponto. Cuidado, amado, porque às vezes nós vamos no afã de sermos ajudados, estamos crentes que vamos ser ajudados, que Deus vai nos abençoar, que a coisa vai ser fácil, que Deus nos mostrou o caminho, abriu a porta, aplanou os caminhos, e Deus realmente faz isso, porque o que vai acontecer na vida de Elias e dessa mulher, só por Deus. A questão é que quando Deus nos entrega uma palavra, quando Deus nos dá um ordenamento, quando Deus nos dá uma direção e nós vamos, o nosso coração se enche de esperança, como se aquilo vai ser muito fácil, como se aquilo já está entregue, como se eu não vou precisar fazer nada, eu não vou precisar fazer força. E aí Elias se depara com a triste realidade, a viúva volta e fala para ele: tão certo quanto vive o Senhor teu Deus, eu só tenho um pouco de farinha e um pouquinho de azeite, uma panela. Vou amassar, vou fazer um bolo, um pão, vou dar para mim e para o meu filho, e depois nós vamos morrer. Elias começa a entender que ali o chamado dele para aquele local não era tão somente para ser ajudado, tão somente para descansar, tão somente para estar no lugar de escape, de livramento e escape, mas que ele também ia ter que exercer o ministério dele para desenvolver algo na vida daquela mulher. E aí talvez você está me perguntando: mas pastor, como assim? O que o senhor está vendo no texto que está dizendo que ele vai desenvolver algo na vida dele e da mulher? É simples, amado. O bocadinho de farinha e o bocadinho de azeite, a única panela, não daria para tanta gente comer. Não daria para a mulher, para o filho, quem dirá para mais um profeta, e o texto deixa claro que todos da casa dela comeram. Haviam parentes que estavam passando necessidade. Havia fome na terra inteira, porque Deus é soberano. Quando ele faz parar de chover em Israel, ele também fez parar de chover em Sidom. Ele fez parar de chover em Sidom porque Sidom era uma das grandes cidades que adoravam Baal. Todos estavam passando pela fome. Elias talvez chegou ali achando que ia se deparar com livramento e escape. Uma viúva rica, uma viúva que tinha condições, um pedacinho de terra da viúva que não foi afetado pela seca. Não! Ele se depara com a morte, ele se depara com a morte iminente, ele se depara com a morte que talvez vai chegar, porque ela vai comer aquele bolinho e vai morrer. Ela e o filho, é o que eles falam. E aí, amado, o que eu quero dizer para você? Aquela mulher precisava de fé, aquela mulher precisava desenvolver a fé dela, e Elias precisava entender que o chamado de Deus para as nossas vidas como profeta é desenvolver a fé nas pessoas. Quando Deus te mandar para um lugar, presta atenção, porque Deus está te levando para que você desenvolva a fé de pessoas que estão olhando e só vê sequidão, pessoas que não acreditam no seu Deus, pessoas que estão prestes a morrer, e você vai desenvolver a fé delas. Nem sempre, quando Deus nos dá uma direção, nós achamos que está tudo pronto, que nós fomos chamados e que Deus está dando livramento e escape. Sim, Deus está fazendo isso, mas Deus vai querer de você que o seu propósito, o seu papel seja cumprido, que você cumpra o seu propósito. E o propósito de todo profeta é desenvolver a fé em meio à sequidão, desenvolver a fé no meio do deserto, desenvolver a fé em meio à fome, à necessidade e à escassez. Ponto número 3, amado. Elias, quando entende que Deus havia levado ele ali não para dar simplesmente um livramento para ele, Elias entende que há uma obra na vida daquela mulher, e ele fala: não tenha medo, mas primeiro faça um pãozinho para mim. Que é isso, pastor? Como é que é isso? Amado, presta atenção. Desenvolver a fé nas pessoas é uma tarefa difícil. Não sou eu e nem você e nem Elias que iria fazer aquilo na vida da viúva, e nem nós na vida das pessoas a quem Deus nos apresenta. Desenvolver a fé na vida das pessoas é um trabalho que o Espírito Santo faz. Porém, como crerão se não há quem fale? Por isso que Deus precisa de profetas, porque Ele escolheu esse método. Deus escolheu essa forma de levar a palavra dele, para que as pessoas criem fé. E o processo da criação da fé, primeiro, passa pelo encorajamento. Não existe fé sem encorajamento. Você precisa encorajar as pessoas. Elias fala: não tenha medo.
Talvez seja por isso que a sua Bíblia é recheada da palavra não temas. Aparece 366 vezes na Bíblia a palavra não temas. Eu posso citar vários exemplos aqui. Eu posso citar Josué, quando Deus chama ele e fala não temas. Moisés, não temas. O próprio Jesus falou isso algumas vezes, não temas, não tenha medo. Amado, talvez você tenha tido medo das circunstâncias, das situações, e isso é normal. Eu vivo isso no meu dia a dia. Eu tenho vivido isso atualmente, porém, Deus está falando para mim e para você, não temas. Tá sem chuva, tá tudo seco, tá deserto, mas não temas. O princípio do desenvolvimento da fé começa no encorajamento, e o encorajamento é dizer não temas. Quando a Bíblia coloca 366 vezes não temas, é um para cada dia, um não temas para cada dia, e quando acaba o ano com 365 dias, ainda sobra um, para que você comece um ano novo, dizendo não temas, não temas. E aí Elias vai dizer para ela, faça primeiro o pão para mim, depois faça para você. Estranho isso, mas desenvolver a fé nas pessoas requer que elas entreguem o que têm. Você jamais vai desenvolver fé se você não consegue entregar o que você tem. Mas pastor Alex, é pouco. Entrega o que você tem. Mas pastor Alex, isso aqui não serve para nada. Entregue o que você tem. Mas pastor Alex, para que Deus precisa disso? Entregue o que você tem. Mas pastor Alex, eu não tenho nada. Entregue o que você tem. O princípio da fé, ele vai requerer o pouquinho que você tem. Mas pastor, do que você está falando? E olha, eu não estou falando de nada de financeiro aqui. Eu não estou falando nada. Eu estou falando que na área da sua vida, onde Deus vai desenvolver a fé, é exatamente nessa área que Deus vai pedir para você o pouquinho. Elias pediu para aquela mulher um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Amado, isso é desenvolver fé, porque ela ia comer com o filho e ia morrer. Se ele come na vez dela, ela já morre antes. Você pode entender isso? Mas aquela mulher pega e obedece a Deus. Sabe por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Quem quer desenvolver fé precisa treinar obediência. Quem quer desenvolver fé vai precisar ser desafiado. Quem quer desenvolver fé vai precisar viver um desafio. E às vezes o desafio é você entregar o pouquinho que você tem. Talvez você esteja falando, pastor Alex ficou doido. Não. Mateus 17, 20. Jesus está falando, explicando para os discípulos por que eles não conseguiram expulsar os demônios. Eles foram lá tentar expulsar os demônios e não conseguiram. E aí Jesus vira para eles e fala assim, por causa da pequenez da fé que vocês têm. Pois em verdade eu lhes digo, que se tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, dirão a este monte, mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Jesus compara a quantidade, o tamanho da fé com um grão de mostarda. Na verdade, o que Jesus está querendo dizer que não é bem o tamanho físico da fé que vai mover o monte, ou que vai fazer com que você expulse demônios, ou que vai fazer com que você viva milagres e sobrenaturais na sua vida. Mas sim, a entrega que você faz, do pouquinho que você tem, para que Deus possa fazer um montão do milagre dele. Você consegue entender isso? A tua fé pode ser do tamanho do grão de mostarda, mas o Deus que dá o crescimento vai fazer essa árvore ficar frondosa. Ou seja, a tua fé, ela só precisa de uma pequena atitude, de uma pequena entrega, e o restante Deus é quem vai fazer. Você pode crer nisso? Talvez você hoje esteja vivendo uma situação onde você realmente precise viver alguns milagres, mas Deus está te desafiando. Vem viver a fé. Para viver a fé, você precisa sim entregar o pouco que tu tem. Se a gente for em João capítulo 6, 9, na primeira multiplicação dos pães, Jesus fica com pena do povo, compaixão do povo. Jesus tinha muita compaixão pelo povo e ele fala, como é que eu vou despedir esse povo? Esse povo vai embora, esse povo vai comer o quê? E aí ele pergunta, alguém aí tem alguma coisa? E aí alguém traz um menino e fala assim, aqui está um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? O discípulo pergunta, o que é isso? Esse pouquinho de coisa? Pois Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos e alimenta todas aquelas pessoas. Você pode crer nisso? O desafio da fé, o desenvolvimento da fé começa com pouco que nós temos. Aleluia. Marcos capítulo 8, verso 5.
Segunda multiplicação dos pães. Segunda multiplicação dos pães. Jesus faz a mesma pergunta, testando os discípulos. Cadê? O que tem aí? E eles falam, quantos pães? Eles responderam 7. Marcos 8:5. Quantos pães? Eles respondem 7. Como quem diz, e agora? O que vai vir dessa vez? E Jesus faz a segunda multiplicação dos pães. Jesus faz a segunda multiplicação dos pães. Porque o Senhor, Ele trabalha com um pouquinho que nós temos. E o desenvolvimento da fé passa pelo encorajamento e pela entrega, mesmo do pouquinho, mesmo daquilo que você acha que não vai servir, mesmo daquilo que você acha no seu coração que é tão pouco para Deus. É esse pouco que Deus precisa para fazer o grande milagre dele. Amém, querido? Quarto ponto. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, e o azeite do jarro não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Deus falou. E se Deus falou, está falado. Como eu disse, Elias chegou ali pensando que ele ia ajudar ela. Ou melhor, pensando que a viúva ia ajudar ele. Ia dar uma porta de livramento e escape para ele. Ele se depara com a realidade, aí ele que vai ajudar a viúva. Vai ajudar essa viúva. Essa viúva, talvez essa viúva tenha sido a primeira daquele local a ter contato com o Deus de Israel. Contato com o milagre do Deus de Israel. E na verdade, amado, tanto a viúva quanto Elias precisavam de ajuda. E Deus, Ele vai fazer a ajuda, porque Ele falou. Ele falou, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não acabará, o azeite do jarro não faltará, até o dia que fizer chover. Não importa a circunstância, querido. Quarto ponto, guarda isso, não importa a circunstância. Se Deus falou, Deus vai fazer. E aquela mulher teve comida até o dia da chuva. Você pode crer nisso? Eu creio nisso. Porque Deus fez coisas maiores na vida dessa mulher, porque não faria a multiplicação. A própria palavra fala que eles comeram. Viva o que Deus falou, porque quando você vive o que Deus falou, as coisas acontecem. Quinto ponto, a viúva fez segundo a palavra de Elias, e assim todos comeram durante muitos dias. Verso 15 e verso 16. Por isso que eu estou dizendo que eles comeram, eles foram alimentados. Eles foram, por quê? Porque quem é obediente, vai experimentar os frutos da fé. Que é isso, pastor? Eu já citei esse texto aqui, nessa palavra eu vou falar de novo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Por quê? Porque quem agrada a Deus é obediente a Deus. A obediência agrada a Deus. Você só consegue obedecer aquilo que você acredita. Você não obedece aquilo que você não acredita. Aquilo que você não acredita, simplesmente você não vai obedecer. Você deixa passar batido. Você só obedece aquilo que você acredita. É uma afirmação que eu faço hoje e quero te falar. Cuidado, porque tem muita gente que não obedece a Deus, mas fala que acredita em Deus. Será que está falando de coração? Será que a pessoa que diz que acredita em Deus está falando de coração? Eu não estou aqui julgando. Eu quero que você leve isso para a sua meditação. Eu quero que você pense sobre isso. Você acredita em Deus? Se você acredita em Deus, você obedece. A mulher, ela pegou e obedeceu. Ela foi lá e fez segundo a palavra de Elias. E todos comeram por muitos dias sem fé. É impossível agradar a Deus. Eu garanto para você que aquela mulher, a cada dia que ela ia na panela, ela devia pensar, nos primeiros dias ela devia pensar, pensa comigo, imagina comigo, amado, nos primeiros dias ela chegava perto da panela e falava: hoje não vai ter. Hoje eu duvido, já é o terceiro dia. Tem. Hoje é o quinto dia, não é possível que vai ter farinha naquela panela, alguém está colocando. Tem. Hoje é o sétimo dia, será que vai ter? Tem. Hoje é o 10º dia, vamos lá que tem. Amado, presta atenção, quando você obedece, você começa a viver a fé, e a fé é uma prática, ela é dinâmica, conforme você vive, você vai desenvolvendo. Então, quinto ponto.
Sem fé é impossível agradar a Deus. Aquela mulher obedeceu a palavra de Elias e por isso ela pôde experimentar. Cuidado, amados. Muitas das vezes nós não experimentamos o melhor de Deus para as nossas vidas porque falta obediência. Muita gente prega o melhor de Deus, prega prosperidade, prega riqueza fácil, prega tudo, mas não ensina obediência. Amado, aquele que obedece, ele vai experimentar o mover e o milagre de Deus. Quem não obedece vai experimentar o mover de outros deuses, se é que você me entende. Sexto e último ponto. O filho da viúva morre. Você pode ler isso no verso 17 e 18. Se você manteve a tua Bíblia aberta, você vai ver que eles comeram muitos dias. Eles comeram muitos dias, amados. Eles comeram muitos dias. Aquela mulher já devia estar com a fé. Mas talvez, cuidado, talvez a fé da mulher se resumia à farinha da panela. Como eu disse, chegou lá no 15º dia. A farinha está aqui, tá. 20º dia, opa, tá aqui. Você se acostuma, porque nós nos acostumamos rapidamente com coisas boas, não é assim? Você e eu nos acostumamos rapidamente com coisas boas. E aquela mulher deve ter se acostumado. Chegar na panela e encontrar ali tudo direitinho, não é verdade? Mas aí, no verso 17 e verso 18, o filho daquela mulher morre. O filho daquela mulher morre e a primeira coisa que ela faz é acusar Deus pela vida do profeta. Ela fala: o que eu fiz contigo, profeta, para que você expusesse a minha iniquidade e matasse meu filho? Agora chegou no ponto em que a fé dela precisava ser desenvolvida. E aí você está me perguntando: como assim, pastor? É simples. Às vezes Deus faz grandes coisas na nossa vida. Nós achamos grandes, mas para Deus é muito fácil. Deus colocou farinha naquela panela. Era uma bênção todo dia chegar e ver farinha e azeite naquela panela e fazer um novo pão a cada dia. Só que às vezes, amado, nós simplesmente achamos que a nossa vida se resume a pequenas bênçãos que Deus nos dá. E aí ficamos presos àquilo. A nossa fé passa a não ser mais no Deus da provisão e sim na própria provisão. E aí o menino morre. E quando morre, amado, aí toca numa área que não tem como... Não tem. Qualquer fé é provada, porque essa mulher ela vai falar da própria iniquidade. Ela vai reclamar dizendo que Deus agora provou a iniquidade dela. Ou seja, ela entra no caminho do arrependimento. Essa mulher agora ela expõe que ela sabe da iniquidade dela. Você entendeu como é que Deus conduziu essa mulher? Como é que Deus conduziu a vida do profeta na vida dessa mulher? Pois Deus quer conduzir as nossas vidas na vida das pessoas assim. Não pense você que toda a bênção que vem, ela simplesmente vem para te abençoar e pronto, e acabou. Fui abençoado, pronto, agora eu tenho fé. Não. O desenvolvimento da fé é um processo. Aproveitar e crer e se aproveitar, usufruir das bênçãos de Deus é apenas parte de um processo. A fé ela vai chegar mais longe. O contato com Deus vai chegar mais longe, e às vezes vai tocar nas áreas que você menos vai querer que toque. Até que você abra mão da sua iniquidade, confesse, fale. Vai chegar lá, vai chegar nisso. E ela logo coloca diante do profeta: poxa, o que vocês fizeram comigo? Você e o teu Deus estão me castigando por causa da minha iniquidade. E aí Elias pega aquele menino, leva para o aposento dele. Elias já tinha aposento na casa da mulher. Leva o menino, ora por ele, e o menino ressuscita. O menino ressuscita, o menino sai daquele leito de morte, o menino vive novamente. E aí no verso 24 a mulher vai dizer para Elias o seguinte: então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é um homem de Deus e que a palavra do Senhor na sua boca é verdade. Amado, ela já tinha comido muitos e muitos e muitos dias a farinha e o azeite que lá no primeiro dia ia só dar para ela e o filho, e os dois iam morrer de qualquer jeito. Ela já tinha comido por muitos e muitos dias. Eu vou aqui dizer que por semanas eles comeram a farinha e o azeite que não se acabava naquela panela. Ela já tinha experimentado o poder de Deus na vida dela, na vida do filho, na vida do profeta, mas ainda ela não cria, ela não acreditava
que Deus estava na vida do profeta, que Deus estava multiplicando. Ela talvez achasse que aquela palavra que o profeta deu a respeito da farinha e do azeite fosse um encantamento. Era muito comum naquela época encantadores fazerem sinais e prodígios. E aí Deus toca na vida do filho, porque quando toca na vida, amado, principalmente de um filho, você que tem filho que está me assistindo sabe, quando toca na vida de um filho nosso, amado, aí nós começamos a entender o sentido real de um milagre. Nós começamos a entender, quando toca na vida, quando toca na saúde, quando toca, e principalmente de um filho, a gente começa a entender o quão poderoso pode ser o Senhor. E Deus ressuscita o filho dela e ela confessa com a própria boca que agora ela sabe que Deus é Deus e que Deus fala na vida do profeta. Porque o propósito de Deus estava se cumprindo através de Elias na vida daquela mulher, que era desenvolver a fé daquela mulher. Amém, querido? Deus tem procurado homens de Deus, profetas, mulheres de Deus, profetas, que também desenvolvam a fé na vida das pessoas, que passe junto com as pessoas. Por isso que eu falei que o profeta ele não pode estar isento do que ele profetizou, ele vai passar junto, ele vai passar junto. E Deus está te chamando para isso, Deus está me chamando para isso. Amado, seja o profeta onde você estiver, faça como Elias. Ao se deparar com uma situação difícil, abra o seu coração para que Deus fale, para que Deus dê as soluções sem reservas, porque provavelmente Deus vai estar desenvolvendo a fé em mim, em você e na vida das pessoas a quem Ele te enviou. Amém, querido? Que essa palavra possa te abençoar, que essa palavra possa te fortalecer, que essa palavra possa te encher e que essas lições preciosas da vida de Elias possa se fazer presentes na nossa vida. Amém, querido? Deus te abençoe, ora por mim e fica com Jesus, amado.